Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Aulas Online Moçambique do curso A Morte da Derivada. No final deste curso, você nunca mais terá dificuldade em calcular qualquer derivada de uma função real, de variável real ou outras funções, nesse caso concreto. Espero e acredito que você já acompanhou todas as aulas anteriores. Aqui vamos dar continuidade, vamos trabalhar com derivada de funções compostas. Vamos colocar diversas funções aqui no quadro para poder derivar e entender melhor sobre essa questão de derivada. Então, quando roda a vinheta, dê um like no vídeo, inscreva-se neste canal e vamos ver. Muito bem, já vimos que é derivada de função composta na aula anterior. Se você não entendeu o que é essa questão de derivada de função composta, recomendo que volte a acompanhar a aula anterior sobre derivada de exponencial e logarítmica. Uma função composta é uma função tipo FOG de x, que se obtém através da inserção de uma função g dentro da função f. Isso chamamos de funções compostas. E para derivar uma função composta, deriva-se o f e depois deriva-se a função g também, para poder encontrar o resultado. Nessas condições, se você tiver seno de 4x, isso aqui é uma função composta, porque deve derivar o seno e depois voltar a derivar o 4x. Nessas condições, derivada de seno é igual a cosseno de x, mas como aqui não é x, fica com seno de 4x, só que vezes o 4x derivada. Então, ficamos com cosseno de 4x vezes derivada de 4x dá 4. Então, isso aqui dá 4 cosseno de 4x. É muito fácil. É importante conhecer a derivada de funções elementares. No final, é só derivar o que está dentro do argumento. Muito bem. Nós vimos muito bem que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x, não é isso? Ou seja, a derivada de x elevado a n é igual a nx elevado a n menos uma unidade. Se isso aqui for uma função composta, é vezes x derivada. Então, o que quero dizer com isso? Às vezes você terá x ao quadrado mais 3x elevado a 3. Isso aqui é uma função composta. Porque você tem uma coisa que está elevado a 3. Então, esta aqui, mas não um x ao quadrado, um x ao cubo, aliás, elevado a 3. Esse 3 tem que passar para aqui, multiplicar 3 menos 1, 2. Mas o que está dentro não é x, é uma função. Então, vezes o que está dentro, derivada. Então, 3 passa para cá, ficamos com 3. Abre parênteses, coloca isto aqui, que é x ao quadrado, mais 3x. Agora, 3 menos 1 fica 2, só que vezes o quê? O x ao quadrado mais 3x derivada. X ao quadrado mais 3x derivada. Quanto é que dá isso? Dá 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado vezes derivada de x ao quadrado dá 2x. Derivada de 3x dá 3, tal como vimos anteriormente. Dá para multiplicar 3 com todo aquele argumento, porque isso aqui está elevado a 2, não faz sentido distribuir o 3 aqui dentro, mas dá para distribuir esse 3 lá, porque isso aqui não tem uma potência. 3 vezes 2x dá 6x. 3 vezes 3 dá 9. Então, x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Esta é a derivada desta função. Muito bem, vamos lá introduzir aqui alguns conceitos como radicais, que não havíamos visto antes. Radicais. A derivada da raiz de x de índice n é igual a 1 sobre n raiz de índice nx elevado a n menos uma unidade. E não esqueça, se isso for uma função composta, vezes isto derivada. Ok, pessoal. Se isso for uma função composta, vou colocar raiz de n de u para separar de x. Isso aqui é u derivada sobre n raiz de índice n, x elevado a n menos uma unidade. O professor está a colocar muito n, muito x, isso é estranho para mim. Ok, vamos lá trabalhar agora com números. Derivada de raiz cúbica de x. Veja só, raiz cúbica, o n tem 1 sobre o n, passa aqui à frente, né? E depois ficas com raiz cúbica de novo, de x, depois esse 3 fica menos uma unidade. Tipo aquela questão da derivada de x elevado a n, né? 3 menos uma unidade dá 2. Então é mais ou menos assim que funciona a derivada. Se quiser, vou dizer vezes x derivada. Se o derivada de x é 1, então já temos 1 ali, não é necessário. Você está a perceber isso? Derivada de x elevado a 5 é igual a 1 sobre, terá muitos 5, os primeiros 5 aqui, depois 5 aqui, agora 5 menos 1 dá 4.
Ok? Muito fácil. Quando dá derivada de raiz sexta de x, derivada de raiz sexta de x dá 1 sobre 6 raiz sexta de x elevado a 5. Muito bem, professor. Agora, se fosse uma função composta, se for uma função composta, seria a raiz cúbica de seno de x, por exemplo. Agora já não é x que está lá dentro, é o seno de x. Então, a derivada disto será igual a... Posso começar com a derivada de seno ou não? Posso ser 1 sobre, tal como aprendemos lá, 3 raiz cúbica de seno de x. Só que esse seno de x tem que ser elevado a 3 menos uma unidade. 3 menos 1 dá 2, fica 2. Vezes o seno de x derivada. Assim, derivada de seno de x é com seno de x sobre 3 raiz cúbica de seno ao quadrado de x. É assim que derivamos as funções compostas. Temos que voltar a derivar. Agora, se for raiz quarta, professor, de x ao cubo, raiz quarta de x ao cubo, aqui não é x ao cubo, é uma função composta. É 1 sobre 4 raiz quarta de x elevado a 3. Agora, 4 menos 1 dá quanto? Porque aqui sempre tem que estar elevado a este número menos uma unidade. 4 menos 1 dá 3, então coloca 3 aqui. Vezes o que está dentro, que é este argumento, x ao cubo derivada. Então, isso vai nos dar derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado sobre 4 raiz quarta de 3 vezes 3 dá 9, de x elevado a 9. É assim que derivamos as funções compostas com radicais. Vamos lá dar continuidade. Temos agora seno de 4x ao cubo menos 2x. Quanto é a derivada de seno de 4x ao cubo menos 2x? Pessoal, a derivada de seno sabemos que é cosseno, não é isso? Então, ficamos com cosseno do que está aqui, 4x ao cubo menos 2x. Agora, vezes o 4x ao cubo menos 2x derivada. Então, ficamos com cosseno de 4x ao cubo menos 2x vezes a derivada disto, 3 passa para aqui e multiplica, tal como vimos nas aulas anteriores. 3 vezes 4 dá 12. X ao quadrado menos derivada de 2x é 2. Então, esta é a derivada desta função sem dar muitas voltas. Outra questão que nós podemos encontrar em funções dessas é tipo encontrar a derivada de cosseno, por exemplo, ao cubo de x. Cosseno ao cubo de x, quando é a derivada disto, professor? Isto aqui, em condições normais, nós estamos habituados a ver cosseno de x, mas como está ao cubo, então tem uma potência, a potência tem prioridade, temos que recordar quando é que dá a derivada de u ao cubo, né? Derivada de u ao cubo, 3 passa para cá, fica u, o 3 fica 3 menos 1, dá 2 vezes u derivada, como sendo uma função composta. Então, pessoal, vamos traduzir esta informação aqui. O 3 é que deve vir aqui no início, fica 3 cosseno de 3 menos uma unidade é 2, x vezes cosseno de x derivada. Então, ficamos com 3 cosseno ao quadrado de x, vezes derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, esse menos seno pode vir multiplicar aqui com 3, ficamos com menos 3 seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Então, esta é a derivada desta função. Por outro lado, vocês podem encontrar na sala do exame, quando dá a derivada de seno de a sétima de 4x, derivada de seno a sétima de 4x. É importante recordar sempre a potência tem prioridade, devemos derivar a potência. Isso aqui é derivada de uma potência, a potência passa para lá depois de uma unidade. Então fica 7 seno, 7 menos 1 dá 6 de 4x, vezes a derivada de seno de 4x, vezes a derivada de seno de 4x, vezes a derivada de seno de 4x. Então, quando é que vai dar isso? Vai dar 7 seno a sexta de 4x, vezes a derivada de seno de 4x, vocês já sabem, a derivada de seno é cosseno, então ficas com cosseno de 4x, só que vezes o 4x derivada, a derivada de 4x é 4. Então, posso multiplicar 7 por 4, vai dar 28 seno a sexta de 4x vezes cosseno de 4x. Então, esta é a derivada desta função composta. Por outro lado, podemos colocar aqui uma outra derivada de uma função
quadrática de x ao quadrado menos 8x. É uma função composta, não é? É. Então, quando é raiz quadrada, vocês já sabem, para derivar isto, precisam de 1 sobre 2, porque é raiz quadrada desta função aqui, que é x ao quadrado menos 8x. Aqui, se fazer 2 menos 1 dá 1, então não precisa colocar nada aqui, mas vezes a derivada do argumento, que é x ao quadrado menos 8x derivada. Então, isso aqui vai dar, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de menos 8x é menos 8, sobre 2 raiz de x ao quadrado menos 8x. Certamente dá para colocar 2 em evidência e cortar com esse 2. Mas vou deixar por aí, vou colocar aqui uma outra derivada de raiz a sétima. De, por exemplo, colocar aqui e elevado a x. E elevado a x. Raiz a sétima de e elevado a x. A derivada disso aqui, porque tem 7 aqui, é 1 sobre 7. Raiz sétima de e elevado a x. Depois, isto aqui tem que ser elevado a 7 menos 1. 7 menos 1 dá 6. Vezes e elevado a x derivada. Então, vai dar e elevado a x sobre, 1 vezes e elevado a x dá e elevado a x, sobre 7 raiz sétima de e elevado a x vezes 6 dá 6x. Então, esta é a derivada desta função composta. Pessoal, foi muito bom estar convosco neste grande vídeo de cálculo da derivada de funções compostas. É importante sair daqui com a lição de conhecer as propriedades normais. E sempre que é uma função composta, não esqueça de derivar o argumento. Então é importante considerar que sempre temos que derivar o argumento para poder sair do problema da derivação. Estaremos juntos na próxima aula, vamos trabalhar com derivadas de produto e derivada de quociente. Foi bom estar convosco e até a próxima.